Ó, iniciando a gravação do dia de hoje, bom dia a todos. Ontem, a nossa proposta foi fazer um momento diferente para falar de um assunto. Vocês estão me ouvindo, gente? Meu sinal aqui, eu acho que deu uma queda. Parar a gravação aqui. Então, continuando aqui a nossa gravação, falando da proposta de ontem, que foi a gente estudar um pouquinho assuntos que vocês têm interesse, e o interesse foi sobre como funciona como funcionam as pesquisas em campo, né? Quais são as questões a serem levantadas numa pesquisa de campo, considerando que a gente tem inúmeros seres vivos e que esses seres vivos eles se organizam em reino, família, né? Ordem, classe, espécie. Então, às vezes, de um tipo só, então aí Luiz, ele acha, né, interessante os besouros. Só na Amazônia há 3.000 espécies de besouros, isso sim, que a gente conhece. Eu contei ontem que 75% é desconhecida. Então, a gente tem 75% dos insetos presentes no bioma Amazônia que a gente não conhece. Não conhece por quê? Porque não há pesquisadores suficientes para poder fazer esse levantamento todo. E a gente sabe do papel ecológico dos insetos, a gente sabe da polinização, sabe da cadeia alimentar, e sabemos, então, da importância deles. Logo, para que eu possa fazer uma pesquisa, né, como eu comecei a mostrar para vocês essa pesquisa, eu preciso de levantar aquilo que é relevante para a minha pesquisa. E às vezes, gente, o que pode acontecer? Lá na frente, você concluir que determinado aspecto que você vai analisar não é relevante, né? Enfim, então nós temos os seres vivos, então eu vou estudar o ser vivo X. Tá, mas o que do ser vivo X? Uma pesquisa ela é muito difícil de ser ampla dessa forma. Se você for para uma questão mais específica, exemplo, o comportamento reprodutivo daquele ser vivo, né, daquele animal, por exemplo. Aí você vai ter que analisar o comportamento dele naquele período. Em um determinado período também. Então, a gente viu que essa pesquisa que o meu amigo fez, ela durou 3 anos, né? Porque ele fez um levantamento do impacto ambiental que os girinos estavam sofrendo num ambiente, num ambiente urbano, né? Não foi num ambiente rural, não foi num ambiente de floresta. Você vê que, olha a especificidade da pesquisa, né? Foi ali, né? Naquela região, ok? E aí, eu vou continuar, que falta bem pouquinho para a gente concluir, e eu continuar aqui o conteúdo. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, manda ver aí que a gente conversa. Aí, falando um pouquinho do desenvolvimento larval, vamos ver se vai aparecer para vocês, acho que ainda não. Falando um pouquinho do desenvolvimento deles, né? O desenvolvimento é indireto. Por quê, professora, é indireto? Porque ele sofre uma metamorfose, né? Do ovo eclode vira uma larva. E a larva é que é objeto de estudo dessa pesquisa, que é o girino, né? Então, você fala girino em sapo, pererecas, rãs, lembrando que são animais diferentes, tá? Além de espécies diferentes, eles são de grupos, né, diferentes. Então, a gente viu aí que é em torno de 1 ano, aproximadamente, para um indivíduo ficar viável reprodutivamente. Então, por isso que esse estudo durou 3 anos. Aí, aqui, ele fez a identificação das espécies que ele estava levantando, né, que ele conseguiu encontrar nesses ambientes que ele demarcou dentro daquela escala geográfica.
Aí ele encontrou esses indivíduos dessa família aqui, ó, Leptodactylidae, são nomes escritos em latim, né? Bufonidae. Você vê que a larva, ela é diferente. Lembra que o foco dele era a larva, era o girino. Então ele vai analisar o girino, apesar dele ter imagens dos adultos também. E ele fez gravação na época. Ele foi a campo com um gravador para gravar a vocalização desses animais. Muito legal, lindos. É porque eu não consigo passar aqui para vocês isso. Aí ele utilizou dados para apoiar a pesquisa dele, né? Para que ele possa identificar essas larvas. Então ele usou, por exemplo, né, uma escala, a escala de Gosner, para fazer identificação dos girinos, que aí é uma chave de classificação, ok? E olha aqui, para ele quantificar a população, ele usou essa continha aí bonita, bacana, né? Em relação a, aos fatores bióticos e abióticos. Então, isso é estatística. A biologia usa bastante estatística para fazer levantamento de população. O que vocês acham que interfere na população? O que eu deveria considerar para saber o número da população de uma determinada espécie, igual esse meu amigo fez? O que você considera? O que você consideraria? Estudo de população, a gente já falou um pouquinho disso em ecologia. Espaço, alimento disponível. Se eu quero saber o número de indivíduos, ainda não. Ainda não é isso que vocês escreveram. Para eu fazer levantamento da população. Lembra dos 4 fatores que eu tenho que considerar? É igual o censo, gente. O censo, quando vai na sua casa, ele faz levantamento da população, ele usa esses fatores. Para saber qual é o número hoje da população brasileira. Não? Uai, para eu saber o número da população, eu não tenho que pensar na natalidade? Em quantos indivíduos estão nascendo? Eu não tenho que pensar na quantidade de indivíduos que estão chegando? A taxa de quem chega é quem? Isso aí, o Samuel. Então, Samuel escreveu tudo aí completinho, ó. A taxa de mortalidade, de natalidade, de imigração e emigração. Aquilo que aumenta a população é o quê? Pode escrever só em letra, só o início da letra. Que aumenta a população. Lembra que são 2 de um lado da balança e 2 do outro, né? Para fazer o equilíbrio ali. O que aumenta uma população, escreve em letras. É uma delas. Então, o que aumenta a população seria a natalidade e a imigração. Seria N e I, né, que aumenta a população. E o que diminui a população é a mortalidade e a imigração. Imigração é quando vai, né? Só lembrar disso, assim, o Espírito Santo tem imigrantes, então fez com que aumentasse a população do Espírito Santo quando os italianos, os alemães, né, pomeranos, vieram para
A sogra chegou. Ah, tá, a frase, né. "E a sogra chegou, e a sogra saiu". Legal, gostei também. Isso aí, legal. Eh, beleza. Aí o que ele fez aqui, que levantou misericórdia, o que ele levantou, as espécies que ele das famílias, né, dos anuros, são essas aqui, ó, Ilírio, famílias. Quem ele encontrou, né, a espécie, lembra que aqui, ó, tá o nome científico, tá? Dentro de cada um deles, ele encontrou numa totalidade, né, ele encontrou essa porcentagem, tá? Então essa aqui é a Bufonidae, esse é o mais comum, né? Esse é o Chaunus icteríceos, nossa, ictéricos. Até os nomes em latim dão trava-língua na gente. Então esse é o mais comum e que a gente encontra bastante nas casas, né. Quem tem casa, aparece bastante desse aí. E aí esse aqui já é outro, né, é um Leptodactylus fuscus. O coachado ele é muito fofinho. Aí esse aqui também é um outro sapinho. Essa aqui já é perereca, da família Elidae, já são 2 pererecas. As pererecas, ela tem um disquinho, né, nos dedos, né, digitais, que serve para grudar, porque a perereca ela tem o hábito arborícola. E aí ele fez ele separou em áreas e levantou dessas 5 áreas que ele observou, ele fez o levantamento, de quantas espécies tinham. Então, cada mais desse aí, seria as espécies encontradas. Então, ó, na primeira área, né, que ele chama de mancha, ele encontrou 6 espécies, né. Na segunda, ele encontrou 3, na terceira, ele encontrou 4, na quarta, ele encontrou 3 e na quinta, 3, ok? Aí ele também fez o levantamento aqui dos girinos, né, fez medições, qual que seria, né, porque o impacto, você tem que, pra você analisar o impacto, você tem sobre os girinos, você tem que ver se esses girinos estão crescendo dentro de um padrão, né, e dentro dessa escala aqui, ele viu esse padrão e fez as comparações, tá? Para ver se a cabeça estava num tamanho certo, se a cauda estava no tamanho certo. Você vê que é um trabalho demorado. E aqui é uma área que uma das manchas, né, uma das áreas que ele fez esse levantamento. Isso tudo que você está vendo pretinho são os girinos, né, e aí você vai ver onde eles estão, ó. Tudo nessa lateral aí. Olha onde eles estão. Então estão na rua, né. Ali, enquanto chove, eles estão enquanto tem água, eles estão vivos, né. Aí é só bater o sol ali e ressecar tudo. Então aqui em um período e é chamado de cardume também, tá. Então aqui tem um cardume, nesse cardume aqui dessa mancha, dessa área, né, que ele colocou a metragem aqui, ele encontrou 548.000 girinos, né. Essa aqui é outra área, ele encontrou 477.611 indivíduos. Tudo isso aqui é girino, ó, esse pretinho. Aqui é a outra área. Aqui são diferentes tempos, né, períodos do ano que ele fez a análise. Aqui, ó, a quarta área e aqui é a quinta área. As fotos são em períodos diferentes.
e que bateu o sol aí e morreu todo mundo, né. Dificilmente eles vão chegar todos eles aí chegariam à vida adulta, porque sofrem a metamorfose, né. Precisam da água para se reproduzir, para se manter vivos, né, até sofrer a metamorfose e ganhar, né, as patas, a cauda regredir. Como que a cauda do sapo regride? A cauda do girino regride, porque o sapo não tem cauda. Como é feita a regressão? Já caiu em prova isso. Alguém sabe? Sem olhar no Google, hein. Estão me ouvindo, gente? Como que ocorre a regressão da cauda do girino? O sapo, ele não tem cauda, o girino tem. E quando o girino vira sapo, ele como que a cauda regride? Já caiu em prova questões assim. É meio bizarro, né. Professora, como que eu vou saber? Mas é porque tá a nível celular, e tudo que tá a nível celular você precisa saber. Apoptose, sim, isso aí, certinho. E nesse caso, quem que trabalha ali? Qual organela que envolve a apoptose? Lisossomo, isso aí. O Luiz mandou bem aí, lisossomo. É, na verdade não, o Samuel. É um processo natural, né, que vai acontecer. E não seria uma regressão para dar energia. É porque como não tem mais utilidade, até mesmo por causa da dinâmica do corpo dele, aí acontece essa regressão. Que a cauda serviria para ele nadar, né, ajuda ele na natação. E o sapo, como ele vive em ambiente terrestre, não há essa necessidade. Então aqui foi essa área que ele delimitou, aqui é uma área de pastagem, e aí que são essas áreas aí que ele fez esse levantamento e encontrou os cardumes. Aí essa aqui é a área de isolamento, porque é uma área de pasto, aquela área que fica gado, que é uma região que, como tem algumas fazendas, é sim, é considerado cardume. É porque é o coletivo, né. Então tem o isolamento aqui, porque é uma área urbana, mas é uma área que tem interferência do meio rural. Há casas, né, há prédios. Nesse caso aqui, o bairro, eh, há áreas em que ainda possuem produtores, criadores de gado leiteiro. E aí eles têm uma área ali que é só de pastagem. E aí é uma área que a gente sabe que os girininhos, né, teriam dificuldade. Aqui é um outro gráfico aqui que tá meio embolado, porque não ele aqui desse jeito aqui ele não tá funcionando, só em vou botar em F5, acho que apareceria, vamos ver. Não sei se vai aparecer o gráfico. Ah, sim, ó, aqui apareceu. É a flutuação da temperatura, da umidade, em relação à quantidade de girinos. Então ele fez essa flutuação aqui. Então usa-se muito gráfico, né, para poder apresentar trabalho desse tipo.
Então tá vendo, a precipitação e a umidade, né, comparado aí, dentro dos eventos. Aí aqui é um outro dado estatístico para fazer a apresentação desse trabalho, né, é uma correlação de Spearman, tem a ver com a estatística, também de precipitação. E aí aqui dentro das conclusões que ele tirou, né, ele conseguiu verificar esse impacto. Olha, a pesquisa dele foi de janeiro de 2003 até dezembro de 2006. Ele fez o levantamento dos girinos. Por que ele usou esse período, né? Ó, janeiro, fevereiro, né? Depois janeiro, fevereiro, dezembro. Por quê? Porque são períodos nessa região, períodos de chuva, que aí você vai ter a presença. Não adianta você ir no inverno, que você não vai ter a presença desses animais, né? Aqui ele verificou que 2.713 ovos, né, foram dispensados, eliminados, né, girinos. A área que ele fez esse levantamento verificou, né, a geração do impacto negativo, lembrando que esses animais são importantes no controle biológico e também no auxílio, né, ao ecossistema. Aí, dentro desse trabalho, ele verificou que a diminuição, o impacto desse negativo dos girinos é, provocou, né, a diminuição da população desses animais e aumento da população da entomofauna patogênica. É, esse termo entomo tem a ver com os insetos, lembrando que esses animais são controladores da população de insetos. Insetos o quê? Patogênicos, né? Que são aqueles que causam doenças. Consequentemente, houve o quê? Um aumento das doenças causadas por esses insetos. Então, dentro desses insetos, a gente tem o grupo dos dípteros, que são do gênero Aedes, né? Que é o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, que são dois mosquitos vetores do vírus da dengue, e o Hymenopterus, que ajuda na contaminação, por exemplo, de bactérias, de protozoários, na parte mecânica, né? É, que é da amebíase, por exemplo, que ajudaria a veicular amebas. E ele verificou que a partir de 2006, né, de 2006 em diante, houve um aumento dessas doenças no município. Então, ele foi na Secretaria de Saúde e verificou o aumento, o aumento dessas doenças a partir dessa data. E aí, aqui está a cadeia alimentar, né, desses animais. Então, lembrando que ele ajuda a controlar a população de insetos, né, servem de alimentos também para répteis, né, como cobras, enfim, faz a cadeia alimentar, né. Aí ele fez um levantamento das legislações também, né, você tem que colocar referências, e aqui ele recomendou, por exemplo, para a empresa que loteia, que vende lotes, né, ou empreendimentos naquela região, que seria assim, adotar práticas ambientais, né, fazer arborização, fazer um espaço para proteção mesmo, né, ter aquele zelo, aquele cuidado para a proteção da, da cadeia alimentar que eles participam, né? Então, para refúgio da fauna, para esses animais aí, esses anuros, né? Porque se você reflorestar, se você tiver áreas de reflorestamento dentro dos ambientes urbanos, você ajuda também na retenção de água
e ajuda também a manter esses animais e outros também como consequência, né, do reflorestamento. Aqui são, documentos que algumas empresas têm que ter, né, o EIA-RIMA, por exemplo, que tem a ver com, reparação de danos ambientais, lembrando que toda atividade gera dano ambiental, e algumas empresas são obrigadas a fazer esse EIA-RIMA. Monitorar as condições, e dar condições à vida da fauna e da flora local, e praticar, implantar, né, educação ambiental para os funcionários da empresa. Eh, e também os futuros moradores daquela região ali, beleza? Então foi um trabalho feito aí por esse meu amigo, né, muito querido, não está mais entre nós, e foi uma forma também de vocês conhecerem um pouquinho, de eu compartilhar com vocês como que funciona mais ou menos um uma pesquisa de campo, para que você tenha você levante dados, pertinentes ao objetivo daquela pesquisa. Então, acima de tudo, você tem que ter um objetivo, o que que você quer ver, né. E aí você faz a sua pesquisa utilizando estatística, utilizando, eh escalas, né, padrões, até a metodologia, você tem que padronizar a metodologia para que você possa fazer o levantamento daquilo que você busca. É assim com tá vendo? Por isso que aí se a gente traz agora a questão da Covid-19, é tudo muito recente. Você vê que esse meu amigo levou 3 anos para fazer essa pesquisa, porque a natureza ela não dá saltos, é ali aos pouquinhos, ok? Tudo bem, gente? Dúvidas? Bom dia, Lila, tudo bem? Dúvidas? Posso seguir? Posso tocar o bonde? Estão me ouvindo? Beleza, então eu vou tocar o bonde aqui. Eu não estou conseguindo abrir mais uma vez, a apostila de vocês, né. Então eu vou trabalhar por meio dos assuntos. Na apostila 3D, o finalzinho dela, ficou faltando eu falar de reprodução das angiospermas, tá. Mas como eu não estou conseguindo abrir aqui, aí eu tive que preparar um slide e depois eu compartilho com vocês, tá. Mas tem na apostila você consegue, observar. Eu vou só tirar aqui o meu vídeo, que eu uso aqui, ah, vou usar aqui para compartilhar com vocês. Gente, eu que estava com o fone no lugar errado, misericórdia. Estava com o fone no computador, falando aqui. Bom, aí na imagem tá dando para me ouvir, gente? Não, tá bom. Espera aí, deixa eu arrumar essa imagem aqui. Acho que foi aí. Aff, não foi. Travou aqui, gente, espera aí. Aff, vai entender, né. Foi agora. Eh
Aqui dentro das angiospermas ficou faltando eu falar de reprodução. Eh, Aí eu coloquei uma lista aqui de características importantes e de termos importantes que costumam cair em provas, né. Então as angiospermas, ela é do filo das antófitas. Ela é uma cormófita. O que que é uma cormófita? É aquela que vai possuir o quê? Uma raiz verdadeira, caule, né, folha, ok? Diferente lá das briófitas que não vão possuir nada disso. Elas são vasculares, a gente já viu isso, possui vasos condutores, né, xilema e floema. Elas são hidroindependente. Que é isso? Qual foi o evento marcante para que as plantas, elas pudessem, o momento em que foi, marcante, eh, para que elas se tornassem independentes da água. Por quê? Briófita e pteridófita são dependentes, dependentes para a reprodução. A gimnosperma e a angiosperma, elas não são dependentes. E o que que marca essa independência? O tubo polínico, ok? A presença do tubo polínico. Então elas não são dependentes. Por quê? Porque o pólen é compartilhado, né, entre plantas, com variabilidade genética, e, esse pólen, ele consegue, dentro das técnicas do vegetal, conseguir atingir o óvulo da planta. Então não há necessidade, de água para poder fazer essa fecundação. O tubo polínico, então, ele a gente vai ver hoje que ele é produzido seria o gameta masculino maduro, tá? Que ele só é formado no momento em que o pólen, ele consegue chegar no estigma da planta. São plantas espermatófitas. Espermatófitas são aquelas que têm sementes, né. As gimnospermas possuem sementes nuas, tá. Essas aqui, elas possuem sementes protegidas por frutos, tá. Então no grau evolutivo aí do reino Plantae, uma consideração marcante, porque é uma semente que tem proteção de um fruto. Estão me ouvindo? Então tá bom. Possuem flor. Lá a gimnosperma também possuía flor, mas não é uma flor que tem as mesmas características das angiospermas. As gimnospermas possuem o quê? O estróbilo, né, que é aquela flor meio sem graça, aquilo que você chama de pinha, né, e a gente tinha o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Aqui não, aqui a gente vai ter flores com uma variadas características que são atrativos, né, para os agentes polinizadores. Então perfume, flores professor, todas as flores são perfumadas? Não, tem flor que tem fedor de cadáver, né, fedor de carne podre. Mas é por quê? Porque é para atrair os agentes polinizadores daquela espécie, tá? Frutos, né, aqui é o único grupo que vai possuir frutos. O que que é o fruto? Eu já falei o que que é o fruto para vocês, escreve aí para mim, o que é? O que é o fruto? Para o vegetal, o que é o fruto? Seria o ovário, tá? O ovário desenvolvido, ok? Depois a gente vai ver um pouquinho mais disso. O esporófito, lembra que a planta ela tem a fase gametófita e a fase esporófita. Lá nas briófitas, a fase gametófita era a fase mais duradoura, né. E a gente vê agora nesse grupo que
a esporofítica é a mais duradoura. "Ah, professora, eu não sei diferenciar o que que é gametófito, o que que é esporófito". A maioria das plantas que a gente vê, elas são angiospermas. Então, a planta aquilo que você está vendo é o esporófito. O esporófito é a planta em si, é a fase duradoura, né, diferente lá das briófitas, que era o gametófito, né, que é a fase duradoura. Aqui não, aqui é a fase esporofítica, que é a duradoura, e a fase gametofítica, que é o gametófito, é essa aí que a gente vai falar um pouquinho dela, que tem a ver com a reprodução, que é a estrutura reprodutiva da planta. Então, essa fase, né, 2 N's. O que que é 2 N's? Escreve aí para mim. Que é 2 N's? Diploide, isso aí, Bruna, obrigada. E N? Haploide, muito bem. Então 2 N's, né, se a gente pensar na gente, são células diploides, né, células que vão ter toda a bagagem genética, daquele indivíduo, né, o conjunto de cromossomos ali daquele indivíduo. Então 2 N's vão ter o conjunto de cromossomos da espécie, e N somente ai, desculpa, gente. Então N vai ter, somente, a metade do número de cromossomos. E, normalmente, N tem a ver com a parte reprodutiva. Então, se a gente pensar em espermatozoide e óvulo, eles vão ser N. Por quê? Porque eles, ao se unirem, N mais N vão formar o quê? 2 N's, tá? Que é a união ali da reprodução sexuada, que vai gerar um indivíduo 2 N's. Então, a planta inteira é 2 N's, ela vai ter o quê? O número de cromossomos dela. E o gametófito? O gametófito é aquela estrutura reprodutiva, né? Ele vai ser o quê? N, né? Porque lembra que ele vai juntar com outro para formar a bagagem genética. Então, o gametófito masculino, ele é, é de 2 tipos, né? É o grão de pólen, que a gente chama que é a parte imatura, a parte jovem, e o maduro é o polínico. Por que maduro? Porque o tubo polínico ele só vai ser formado se ele chegar lá no estigma da planta. Depois eu vou mostrar a plantinha aí, a florzinha, para vocês lembrarem do que parte é essa que eu tô falando. E aí, a gente tem o gametófito feminino. O que é o gametófito feminino? É o saco embrionário. Você vai ver na imagem também. Desses termos aí, tudo bem? De tudo aí que eu falei agora, posso passar? Estão me ouvindo? Pode? Ah, então tá bom. Já que tá dando delay aí. Só para a gente fazer um lembrete aqui, dentro das angiospermas, a gente tem o grupo que é uma subdivisão, tá? Que seria as monocotiledôneas e eudicotiledôneas, tá? Só um lembrete aqui, porque a gente acabou falando um pouquinho disso nas aulas anteriores. São divisões, né, dentro dentro das angiospermas. Isso é muito cobrado em prova, pedindo, por exemplo, para você diferenciar quem que é quem, tá? Então, quais são as características das monocotiledôneas? Ah, lembrando aqui, monocotiledônea e dicotiledônea, que está nessa imagem aqui. Mas, a nomenclatura atual é eudicotiledônea. Mas por que que eu deixei desse jeito aqui? Porque em muitas questões ainda caem desse jeito, que a gente demora um tempo para atualizar, né? Então, é só para você saber que existe esses nomes aqui. Então, aqui, ó, você lembra das eudicotiledôneas.
Eudicotiledôneas. Bom, a raiz das monocotiledôneas, ela é fasciculada. Ela é chamada também de raiz cabeleira, que ela não tem uma raiz central, diferente dessa aqui, ó, que tem uma raiz central, uma raiz central e as outras axilares, as laterais. Então tem uma diferença entre elas. O caule, ele, como que esses feixes, né, os feixes vasculares, o xilema e o floema eles estarão difusos, né, irregulares, não estão separadinhos. Aqui tem formato de disco, tá? Aqui na parte interna eu tenho o xilema e na parte externa eu tenho o floema. A folha, a folha aqui, ela vai ter uma nervura. Que nervura é essa? Nervura nas folhas, vocês sabem? Que nervura é essa? Quando você pega uma folha, ela tem as nervuras, né? Por exemplo, couve que é um alimento maravilhoso para a gente se nutrir, né? Tem bastante nutriente. Pega a folha de couve, né? Olha como é que ela é. Ela tem umas nervuras. A nervura da couve é paralela? Que nervura é essa? Para que serve aquilo ali? Alguém saberia me dizer? Não, aquela nervura, gente, são os vasos condutores. Isso aí, Samuel, para levar a seiva, né? Ali tem a seiva bruta, né? Tem a seiva elaborada, lembrando que a seiva elaborada vai ser produzida das folhas. Então, essa bainha aqui, essa nervura, né, nas monocotiledôneas, elas são paralelas, né? É chamada até de paralelinérvia, né? E aqui não. A bainha, ó, vai ter um pecíolo, né? E vai ter uma nervura central e outras paralelas aqui, outras nem paralelas, laterais. E nervuras reticulares que a gente chama. Aqui são nervuras paralelas, são linhas paralelas. Aqui não, ok? Então, outra diferença entre as monocotiledôneas e eudicotiledôneas. As flores, a gente viu na aula passada que tem as pétalas e as sépalas. E o que que são pétalas e sépalas? São folhas modificadas, tá? Folhas modificadas que a planta faz para proteção ali do gametófito, né? Feminino e masculino. Então, aqui as pétalas geralmente elas são coloridas, né? Aqui elas são de diferentes cores. Então aqui, nas monocotiledôneas, elas são em 3, por isso que a gente chama de trímeras, ou múltiplas de 3, ok? Aqui elas já não serão assim nas eudicotiledôneas. Elas são em 4 ou 5, e múltiplos de 4 e múltiplos de 5. Ah, mas aqui é 3 e 5, pode ser que aconteça múltipla, aí você vai ter que verificar outra característica para você descobrir. Mas quando você estiver passeando na rua, olha aí, são 3 ou múltiplos de 3, é monocotiledônea. São 4, 5 e múltiplos desses números, você vai ver que são eudicotiledôneas, tá? E por que que leva esse nome? Por causa do cotilédone. A semente, né, das monocotiledôneas, exemplo aqui, o milho, elas apresentam um cotilédone só. E a semente das eudicotiledôneas, elas apresentam 2 cotilédones. A gente vai ver daqui a pouco o que que é isso, o que que é esse cotilédone aí. Exemplo, o feijão. O feijão, ele é uma semente. O feijão, ele fica dentro de uma vagem. A vagem é o fruto do feijão. O feijão tem fruto? Tem, mas é um fruto seco, né? Um fruto que é em formato de vagem. E aí, o feijão, se você quebrar ele, separar ele, ele vai ter o quê? 2 cotilédones. Os cotilédones são um tecido de reserva, porque o vegetal ele precisa de reserva nutritiva para ele se desenvolver, ok? Aí, então, tá mostrando aí o cotilédone do feijão, né? O feijão é uma eudicotiledônea, tem um corte aí mostrando como que é essa anatomia dele.
Aqui tem um endosperma reduzido. Como que o feijão ele se nutre? Como que o embriãozinho aqui, ó, que eu chamo de broto, ele vai se desenvolver? Ele pega nutriente desse cotilédone. Cotilédone é que vai alimentar ele. É onde vai ter a reserva energética. E a gente aproveita dessa reserva energética, né? Aqui é o trigo, por exemplo, que é uma monocotiledônea. Aqui, quem vai nutrir, né, ele é uma substância chamada endosperma, tá? O endosperma, ele é 3N, a gente vai ver agora por que que ele é 3N. O cotilédone, ele não alimenta, ele só serve de comunicação entre o endosperma e o broto, diferente aqui desse anterior. Aí aqui a flor, a anatomia da flor, que a gente já viu isso, né, já viu toda essa parte da anatomia da flor. Aqui, ó, o estigma, aonde o pólen desce, se encaixa aqui para poder se nutrir. E aí eu vou para a reprodução. A reprodução, ela tem a ver com, não foi ainda a página, atualiza. Isso foi. Aqui na parte de cima, eu tenho o micrósporo, né? E aqui embaixo eu tenho o megásporo. Aqui é da planta feminina, tá? Todo esse desenvolvimento aqui embaixo, até o momento da fecundação, nossa, é da planta feminina. Aqui em cima é como que o pólen, ele vai se desenvolver e vai dar os gametas viáveis para a reprodução. Então seria aqui, na planta, né, a produção de esporo, ela é por meiose. Então eu tenho aqui, ó, uma célula que se divide e por meiose ela produz aqui, ó, 4 células, que é o dos esporos. Essas células aqui, elas vão fazer mitose, tá? E gerar o quê? O pólen. O que que é o pólen?